Ai, gente, eu não sei porquê, tipo. Ou mosquito. Então, gente, pra mim, eu não sei o que tá acontecendo. Pra mim, tá, tipo, pra mim tá preto e branco. Eu não sei pra vocês, tá um preto e branco. Então, gente, sei lá, vocês comentam, sei lá, um vídeo meu que tem. Que tem, ahn, tipo, algo com comentários abertos. Comentam que não, pra vocês não estão assim, ou é só pra mim. Não mesmo eu vou falar isso pros meus pais, porque, ó, gente, eu abri pra outra câmera, só a câmera assim do YouTube tá assim. Então, eu não sei. Então, eu não sei mais ou menos o que tá acontecendo com a minha câmera, então. Então, é isso, bye bye!